quanto ao movimento, quanto ao papel do MTC nisso, do movimento de trabalhadores cristãos, isso é fundamental. É a alma do movimento, a luta pela garantia da proteção social aos trabalhadores e às trabalhadoras. Então a gente pensa a partir, evidentemente, da equidade de renda, né, da distribuição de renda, mas a gente pensa nas garantias para que a classe trabalhadora tenha acesso à saúde, à educação, à segurança e a tantas outras garantias para os grupos específicos. A gente tem, dentro dessa luta da proteção social, das políticas públicas, a garantia de direitos para as minorias sociais, os negros, as mulheres, gays, lésbicas, enfim, a gente constrói essa luta há 53 anos no movimento e a gente prossegue com ela, a gente continua porque a gente acredita que é essa luta por políticas públicas que vai colocar de fato aquilo que é o sonho da classe trabalhadora. A gente não quer nem a mais nem a menos, a gente quer os direitos sociais garantidos à classe trabalhadora. Bom, nesses últimos anos, nesses últimos 12 anos, né, a política pública tem avançado muito no nosso país. E, por sinal, houve criações de políticas onde governos anteriores não conseguiram. A valorização e criação de novos mecanismos para a raça negra, para a juventude, com criações propriamente dita na formação acadêmica, na formação dos trabalhadores, na questão das mulheres e principalmente da questão das mulheres negras, né? A questão da moradia, a questão das crianças. Então tem avançado muito, muito mesmo. E nós precisamos ainda que avance mais, mas já houve um grande avanço nesse sentido. Agora, acho que nós, enquanto movimento, enquanto trabalhadores, nós precisamos também valorizar e buscar mais isso, porque a gente não pode deixar só que o governo dá um pontapé inicial, mas a gente tem que ir em busca disso, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que valorizar aquilo que a gente recebeu, criando novos mecanismos para que avance mais e buscando mais, porque foram criadas várias iniciativas, mas ainda nós somos carentes, né? Ainda tem pessoas fora do processo da política pública, tem muitas pessoas ainda fora desse processo de políticas públicas e a gente precisa avançar nesse sentido, incluir, né, aquelas pessoas que estão fora, colocar, né, criar uma política maior de inclusão, para que essas pessoas que estão fora, elas possam serem inseridas nesse processo. A proteção social no Brasil seria toda a linha que dá a cidadania para as pessoas, né? O direito que ela tem à educação, à saúde, principalmente esses dois fatores que na juventude periférica, pobre e negra é muito negada, né? Desde a sua origem. Desde o seu nascimento já é negado isso. Então, esse trabalho que tem que ser feito dentro dos movimentos sociais perpassa por isso, de que esse reconhecimento dos direitos tem que começar dali, desde o seu nascimento, passando por sua infância, a sua formação, até a sua fase adulta, enfim, e dando sequência. Para que ele e ela, as pessoas de uma forma geral, tenham um discernimento, tenham uma clareza do que pertence a ela. A forma de que eu possa chegar numa escola e ser bem tratado, e que eu possa ter uma educação digna, que eu chegue em qualquer lugar e não tenha a discriminação porque eu sou negro ou negra, como no caso em muitos hospitais, que deixam as mulheres esperando lá porque dizem que as mulheres negras suportam mais dor, né, que é o racismo institucionalizado. Então, essa forma das pessoas irem entendendo que esses direitos os pertencem, vai construindo uma forma de que a sociedade
que eles pertencem também à sociedade. Então, essa inclusão vai fazendo com que eles possibilitem maiores crescimentos, tanto pessoal quanto coletivo. Na construção, a gente obviamente a gente preza pelo coletivo, mas também para passar pelo coletivo a gente tem que ter o crescimento individual. Isso é importante, a gente não pode negar isso. Há ainda uma grande diferença, mas já tem melhorado muito. Se você observar, a política de concurso público, isso ajudou muito a diferenciar a desigualdade de gênero, de oportunidades profissional, porque o concurso ele oportuniza quem está preparado, quem buscou se preparar. E daí os pisos salariais, ele está ali, o valor para aquele cargo, se é aprovado homem e mulher, os valores vão estar iguais. Antes tinha essa diferença. Para homem eu pago assim, para mulher eu pago assado. E a política de concurso público que veio se firmar com mais eficácia, com mais eficiência, mais qualidade a partir do nosso governo petista, governo Lula, de lá para cá, isso tem se desmistificado, tem realmente se modificado. Ainda tem muito a construir, né? Mas tem se modificado. A gente já pode ver sinais de transformação, de mudanças. Algo que as pessoas não imaginam que seja uma política pública, mas o Mais Médico é uma política pública. O Mais Médico é uma política pública porque nós temos regiões remotas do Brasil onde não existem médicos. E aqueles médicos que são, podemos dizer assim, formados, são elitizados, eles não querem ir para esses interiores. Então o governo federal fez esse projeto, e esse projeto do Mais Médico tem contemplado várias regiões do nosso estado, do nosso país, onde faltavam médicos. Médicos que não atendem simplesmente no consultório, mas ele vai na casa do paciente. Então essa é uma forma de políticas públicas. Nós temos um município vizinho também aqui em Esplanada, que existe uma política pública nos assentamentos. Nós temos lá nessa região 3 assentamentos que são assistidos através dessas políticas públicas, tanto na área de saúde, tanto na área da educação, tanto na área da formação social, política e pedagógica. E isso não é exclusivo da Bahia. Eu estou falando da Bahia a partir do contexto que eu estou inserido, mas certamente em vários países nós temos as políticas públicas que existem lá no norte do país, lá na região do Pará, do Amazonas, que é aqueles pescadores que no período da seca eles não podem pescar, eles pescam, não conseguem, e tem um período também da desova de alguns peixes que eles não podem pescar, então o governo injeta um valor mensal a essas pessoas para eles se manterem nesse período. E existe também a política pública das marisqueiras na Bahia, que é uma implementação do governo federal com o governo do estado. Essas marisqueiras, agora elas têm um ambiente para o beneficiamento daquilo que ela pesca. Então essa é a parte prática das políticas públicas que nós conhecemos. Como também existem as políticas públicas de bairros locais, que é catadores de lixo, que são beneficiados com ajuda municipal, que às vezes essa ajuda municipal não é repassada, mas que é vinda do governo federal e às vezes não é claro. E a parte teórica é dizer que a política pública, o que é política pública teoricamente falando? É tirar aquele cidadão, aquele indivíduo, aquele trabalhador, trabalhadora, que não foram oportunizados, que viveram até o presente momento na marginalidade social, na marginalidade política, e a partir desses projetos do governo federal, de alguns governos de esquerda dos estaduais, tem dado essa possibilidade desse trabalhador, essa trabalhadora, ter uma vida mais digna. Bom, o que eu acho e o que eu observo de políticas públicas a partir do contexto que eu estou inserido, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Esse instituto ele é um instituto de educação que contempla hoje no Brasil mais de 500 campi, em cerca de 38 institutos, que é um projeto do governo federal de implementação e implantação das políticas públicas na educação, que ela, na verdade, transcende as políticas públicas da educação, porque ela também tem a ver com o potencial local de trabalho para esses futuros estudantes quando eles concluírem. Então, essa política pública do governo federal, ela foi implementada a partir de 2003, com o governo Lula, e que vem tirando muitas pessoas de condições de vulnerabilidade.
Dar um exemplo do campo que nós temos aqui em Catu. Catu é um município com quase 60 mil habitantes. E a política pública que tem nesse município é uma política pública voltada àquele estudante, principalmente das periferias da zona rural, de comunidades quilombolas e dos sem terras, para que essas pessoas sejam oportunizados a ter uma educação de qualidade federal. Como é que é feita isso? Muitos desses candidatos têm que fazer a prova para ingressar, mas como o objetivo do governo federal é que essas pessoas sejam contempladas, mesmo em muitos casos desses estudantes não são aprovados pela deficiência que eles tiveram no nível fundamental, eles são aceitos. E aí eles passam por nivelamento para se prepararem nos cursos de agropecuária, química, alimentação, petróleo e gás, etc. Aí, o fato deles ingressarem no Instituto já é uma política pública, mas dentro dessa política pública existem outras políticas públicas. Um exemplo, eles têm direito à alimentação, às 3 alimentações diárias, ele tem direito ao transporte, ele tem direito ao alojamento, o homem, os meninos, as meninas, elas não têm alojamento, mas elas têm um auxílio moradia no valor de R$300 por mês para pagar os aluguéis. Eles têm auxílio fardamento, eles têm auxílio também transporte e outros auxílios. Se o jovem ele já tiver filhos, ele tem auxílio creche. E tem também o auxílio chamado eventual. Diante da situação que o aluno não seja contemplado, ele tem esse auxílio. Bom, então essa política pública ela é implementada em todos os 567 campos do Brasil. Na Bahia nós temos o IF Bahia e o IF Baiano. Lá em Pernambuco nós temos 2 institutos, o Instituto Federal de Pernambuco e o Instituto Federal da Zona da Mata de Pernambuco. E todos os outros estados. Infelizmente, essa política pública, ela começou tardiamente, poderia ter começado em outros governos, mas foi nesse governo que ela foi mais intensificada. E essa política pública é uma tentativa de sanar essa dívida histórica com esse estudante. Dentro do próprio Instituto existe outra política pública chamada pró-funcionário, que também é uma criação do MEC. O que é o pró-funcionário? É oportunizar aquele funcionário de escolas municipais, estaduais, a merendeira, o porteiro, o vigilante, que não foram oportunizados na educação, de ser inserido nesse contexto, ou seja, eles receberam a formação que é dada pelos professores do Instituto Federal para que eles sejam oportunizados, eles cresçam dentro da escola, porque até então esses funcionários das escolas, eles têm vivido em uma marginalidade pedagógica, na invisibilidade social.